Boa noite, pessoas. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, que venham a ouvir e ver no YouTube da Rádio Vibe Mundial, no YouTube do Instituto Paulista de Sexualidade, ou no meu próprio, no Café com Sexologia, no Instagram. Vamos lá, vamos conversar. Epa, temos convidada hoje, é uma psicóloga. Vocês sabem que eu gosto de trazer meus colegas de profissão, porque nós temos uma tarefa aqui, compreender o mundo através desses nossos olhos. Laís Nicolodi. Laís, obrigado! A Laís, ela é professora do curso de especialização em sexologia aplicada do INPASEX, do Instituto Paulista de Sexualidade. E ela veio dar aulas para os nossos alunos de um assunto difícil. E eu acho que você vai contar essas coisas pra gente, Laís. Relacionamentos abusivos. Laís, obrigado, boa noite. Boa noite, Oswaldo. Em primeiro lugar, também queria agradecer pelo convite. Fiquei bem animada, apesar do assunto ser um assunto delicado, né? É bacana que tenha o espaço para a gente poder também falar cada vez mais sobre isso. E falar com respeito, né? Falar com a importância da gente pensar em como cuidar, como endereçar esse problema, não só no espaço clínico, né? Que é muito individualizado, mas também aumentar o público. E é por isso que nós trouxemos você aqui. Veja que ela dá aulas para os nossos alunos que estão se especializando em terapia sexual, terapia de casais, psicólogos que trabalham com relacionamentos. Mas por que trazê-la aqui? Para nós conversarmos de uma forma para outras pessoas ouvirem a tua percepção do que é esse relacionamento abusivo. E sempre fico pensando que essas são coisas que todos nós temos de conversar fora do consultório. Porque nós damos atenção a essas coisas no consultório. Mas se nós não conversarmos fora do consultório, ninguém entende o que a gente está querendo dizer. Então, que tal você começar contando o que é isso que a gente chama de relacionamento abusivo? Semana passada, nós tivemos outra psicóloga que também dá aula no nosso curso, falando de abuso sexual de crianças, de adolescentes, ou até de jovens adultos. Mas então, assim, eu acho que você vai fazer um complemento especial aí, porque relacionamentos abusivos acontecem não só no casal, não é? Sim. Acho que é um ótimo ponto de partida, né? A gente começar definindo. Quando a gente pensa em relacionamento abusivo, a gente tem que partir do princípio que é onde há abuso. E o que a gente está chamando de abuso? Boa pergunta. Olha, agora eu fico me perguntando, o que é abuso então? O que nós vamos chamar de abuso? Geralmente, né, como você falou, da outra convidada que veio, pensar em abuso sexual, quando a gente pensa em abuso, a gente está também... a gente não se limita a esferas apenas de coerção sexual. A gente vai pensar em abuso como abuso psicológico, abuso físico, abuso moral, abuso patrimonial. A gente vai pensar em... Uau! Pode falar. Então, quer dizer, num relacionamento de duas ou até mais pessoas, isso pode estar acontecendo em diversos graus, diferentes tipos, de maneiras diferentes. Sim, muitas camadas, né, que vão para além do abuso sexual. A gente pode pensar... Bom, então abuso sexual é um deles. Sim, perfeito. Sexual é na hora do sexo mesmo ou tem mais coisa? Quando a gente pensa em abuso sexual, a gente está pensando mais numa ordem de poder, né? Então, se há uma diferença de poder, né? A gente não parte de uma relação sexual igualitária. Geralmente, se tem uma diferença de poder, a gente tem que tomar um cuidado aí, porque pode se aproximar mais do termo de estupro, né? E você nem falou de estupro, você está falando de uma coisa que nem chega aí, não precisa chegar aí também. Você falou de poder, mas uma vez eu ouvi alguém me falar assim, mas toda relação sexual é uma relação de poder. Se for uma relação de poder, é uma relação de poder. Olha, não sei como isso pode se dar talvez no campo de uma fantasia, mas quando a gente pensa que um sexo com consentimento de ambas as partes, com as duas partes querendo, né? A gente está pensando numa dinâmica horizontal, né? Uhum. E uma dinâmica horizontal, por princípio, não há poder.
Não existe, Entendi. então, portanto, essa hierarquia de poder quando a gente horizontaliza as partes, né? Eu entendo que o desejável é que a gente se relacione sempre numa dinâmica horizontal. Ou seja, né, não existe hierarquia de poder. A gente está sempre falando de igual para igual, se relacionando de igual para igual. Se existe um consenso, já saiu a discussão de um poder, mesmo que exista uma aparência de poder. Ah, porque eu falo disso porque, assim, os grupos que praticam sadomasoquismo falam assim, né? Por isso que eu comecei a frase pensando, a depender se... Aí se for para uma performance, né, de uma fantasia sexual, aí eu acho que existe o consentimento mesmo nessa fantasia hierárquica. Só que daí ainda me remete a uma coisa horizontal, porque mesmo a Sim. pessoa quem tá ali, né, na posição de passiva, né, ela tá consentindo com aquilo, né? Então a gente também pensa que até talvez no sadomasoquismo há horizontalidade, há o princípio de uma horizontalidade no sentido de que as duas partes estão topando. Tá, mas eu acho que eu preciso complicar. Outro dia eu vi alguém em algum lugar aí dizendo que, assim, que a mulher tem que ser submissa ao homem, ponto. Tem que fazer o que o homem manda, ponto. Aí fico pensando, ela está fazendo porque está de acordo ou ela está fazendo porque ela não tem alternativa? Não, excelente pergunta. Para eu consentir, eu tenho que ter alternativa. Perfeito. Então, peraí, se eu não tenho dinheiro para comer e eu aceito o poder de alguém, isso pode ser abuso. É uma ótima questão, porque Eita. quando a gente pensa em uma dinâmica de poder, portanto, né, aliás, que não há uma hierarquia de poder, em uma dinâmica horizontal, a gente está pensando que as duas partes têm escolhas alternativas, né? E então você definiu muito bem. Quando a mulher ela está tolhida de ter escolhas alternativas, né? Ela não tem outra opção que não permanecer no relacionamento com aquele marido para ela ter o que comer. Sim, a gente pode pensar que há uma dinâmica aprisionadora, né, de poder e que muito provavelmente pode ser um campo fértil para o abuso. É verdade. E muito possivelmente haja abuso se a gente não tem... se a outra pessoa, principalmente essa que... se ela não tem alternativa. Mas na nossa cultura, uma mulher, para ter a alternativa, ela tem que ter algum poder social, não é? Em que sentido? Tem escolha. Eu posso trabalhar aqui, eu posso fazer aquilo, eu posso ir e vir. Sim, quer dizer, você está falando, e soa para mim que, assim, os relacionamentos, agora eu fico pensando em relacionamentos de casais, né? Porque, assim, é muita coisa do nosso consultório. Então, quando eu vejo que existe uma disparidade e alguém exige coisas, ele não está discutindo de igual para igual. Exato. E achei muito bom que você falou que a gente geralmente pensa em relacionamento, né? Casal. Mas uma relação abusiva também pode se dar fora, né? Num contexto de casal. Por exemplo, entre um patrão e um empregado, né? O funcionário, no caso. Claro. Porque já existe um desnível de poder previsto socialmente e que, assim, que também quem tem o poder aprendeu que, assim, olha, você tem o direito de brigar. Mas vamos pensar, por exemplo, o intrafamiliar. Uma relação intrafamiliar, a gente pode pensar numa dinâmica em que o filho, o homem, está sendo abusivo com a mãe, né? E a gente não parte de um princípio de um poder prévio, né? Teoricamente, né, o filho ter poder sobre a mãe, mas isso pode acontecer. Claro, porque também o filho muito possivelmente tem aprendido de alguma maneira que talvez ele tenha mais direito do que os outros. Sim. E a depender do modelo que ele teve também, né, dentro de casa, o modelo de como ele viu, por exemplo, que o próprio pai tratava a mãe, né, ou seja, como os homens tratam as mulheres, né? Vocês estão ouvindo, né? Ou seja, nós nem precisamos achar, a gente já está fazendo. E nós temos que aprender a discutir isso. E não é fácil. É fácil, Laís? Eu acho que não. Não, porque também entrar nessa discussão requer mexer em feridas, né? E às vezes a gente mexe em ferida tanto de perceber que a gente pode já ter vivido uma dinâmica
de já ter sofrido um relacionamento abusivo ou uma ferida de se perceber como abusador, né? Isso. E o perceber-se como abusador, mas também podemos nos perceber como sendo abusados. Espera aí, pensem em vocês, comecem a conversar com vocês para entender o que a nossa colega aqui, a Laís, está contando hoje para a gente. Que é, na verdade, todo um mecanismo que a nossa cultura parece que nos ensina a ser de uma maneira que parece ser natural. E não é natural, ou pelo menos não precisa ser naturalizado. Perfeito. Pensar, né? Claro, como você mesmo corrigiu, não é natural, mas é passado de geração para geração ao longo de muitos anos, e não só dentro de casa, né? A gente tem vários exemplos na mídia, a gente tem conteúdo que a gente consome, né? De filme, de novela, de obra literária. Nós passamos os primeiros 15, 20 anos da vida sendo treinados para repetir coisas que a gente nem sabe que está fazendo. Além de dizer que sim, também adiciono. Meu a gente Deus. passa um período até quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Que já está vivendo já tá condições químicas, sim, emocionais e registrando coisas. E pensa só, né? Quando a gente faz desde o período chá revelação, né? A expectativa que se tem, o feto, né? O bebê, o embrião, obrigado, vai nascer homem. Já começa ali, né? O quarto azul, já vai jogar futebol. É verdade. Você está falando de um contexto sociohistórico que acontece antes de nós nascermos e, na verdade, já começa a interferir sobre como nós vamos ser, o que esperam da gente. Exatamente. E o que esperam da gente e também como esperam que a gente vai se relacionar com o outro. Principalmente com a pessoa do outro sexo, né? Então, quando, por exemplo, pega lá, né, o menininho na escola, o menino tá brincando com a menina no parquinho, né? Já começa o pai e a mãe falando, olha lá, filhinho, olha na namoradinha. Dá um beijo na namoradinha. Ah, meu filhinho já tá com 3 namoradinhas na escola, né? O que a gente tá querendo ensinar para essa criança, né? Pra esse menininho pititico. A ideia de que... A gente ensina crianças e dá os modelos numa situação que parece ser normal, né? Tipo, a gente tá brincando. Criança não namora. Excelente. E pensando aí, né, nesse exemplo, como a gente está falando, do menino, né? O que a gente está ensinando para o menino desde pequenininho? Que ele tem direito. Exato. E que ele precisa... assim, a gente coloca na cabeça do menino... O menino, às vezes, não está nem pensando naquilo. Claro, ele está brincando, ele está... Desculpa, eu fico pensando que até ele pode estar brincando, tentando usar como modelo os pais, brincando de casinha. Sim. Mas ele está brincando porque essa forma de ensaiar toda uma forma de relacionamentos. Mas aí os pais seriam mais responsáveis ainda, né? O adulto responsável, né? E... Brincam que a gente da psicologia diz que é a culpa da mãe, do pai também. E a depender da relação abusiva, se há relação abusiva entre o pai e a mãe, a culpa é do pai 2 vezes, né? Então, mas enfim, acho que esse exemplo que a gente pensou aqui da criança, acho que ele ilustra bem como, desde pequenininho, né? Uma coisa que é repetida às vezes, passada, né? Reiterada, né? Como isso dá um modelo para a criança, quando ela vai se tornando adulto, de como ela deve existir no mundo se ela é homem, como ela deve existir no mundo se ela é mulher, né? E aí, quando a gente pensa nos homens e as mulheres, a mulher, ela aprende a existir no mundo como eu preciso encontrar o meu feliz para sempre, me casar e ser escolhida por um homem. Pois é, existe uma previsão, às vezes 1,5 décadas, já tomar uma decisão prévia, né? Na verdade, sim, mas... Mas não é uma decisão. Mas a dependência de estar numa relação, né? Tem uma professora de Brasília, Valesca Zanello, que ela fala uma frase que eu gosto muito. Oba. Ela cita o seguinte, que os homens, eles são ensinados, eles aprendem a amar muitas coisas. As mulheres são ensinadas e aprendem a amar os homens.
Então, a gente cria também para meninas, mulheres, né, desde muito novinhas, a dependência, né, do afeto masculino. Então, muitas mulheres acabam ficando presas em relacionamentos abusivos porque elas não se enxergam podendo viver ali, né, a imagem da mulher solteira, divorciada, né? Tanto que tem as piadas, né? A mulher, essa daí não casou, vai ficar pra titia, né? Coitada, ela é mal vista, né? A mulher depois dos 40, se tá solteira, já é colocada aquela ideia de não vou casar, nananã. Discussão lá na corrida presidencial americana, né? Ela não tem filho. Isso. Aí o que a gente está ensinando para essa mulher? Que ela precisa a todo custo ficar num relacionamento, seja ele qual for, senão ela perde o valor dela. E a gente... E não é assim para os homens, né? O homem, ele não é ensinado a existir no mundo numa relação. A partir de uma relação de estar com uma mulher. O homem... Ninguém olha para um homem de 40 anos e fala, coitado, vai ficar sozinho. Porque não é o que acontece. E se é o que acontece, sempre se tem uma desculpa e se inventa uma compreensão que deixa assim mesmo. Na verdade, assim, um homem de 40 anos solteiro, o que acontece na maior parte das vezes é que ele vai encontrar uma mulher geralmente mais nova do que ele. Inclusive, com 40 anos de idade, ele já teve pelo menos 20, 25 anos de carreira profissional e arranjou já um outro poder. E aí também falando, né, em termos de... Está me fazendo pensar um monte de coisas para atender os pacientes durante a semana. Que bom. E também outra coisa, né, que é bem importante da gente lembrar, é que os homens, né, eles não aprendem desde jovens, né, desde pequenos, ao cuidar, né, ao exercício do cuidado. As mulheres, sim. Então, esse é um dos outros problemas que a gente vê em relacionamentos abusivos, porque as mulheres, geralmente, elas ficam presas numa dinâmica onde elas precisam constantemente maternar o marido, né? Então, assim, desde cuidado com a saúde, de marcar médico, de fazer a comida, né? Então, esse é também um outro elemento que dificulta mulheres de sair de relacionamento abusivo, porque elas chegam no consultório e falam, como que eu vou abandonar meu marido? Ele não sabe se cuidar. Tem uns que não sabem nem fritar o ovo. Mas eu fico pensando e também preocupado, porque a situação de abuso também pode aparecer em situações onde, de repente, nesse casal, essa mulher, ou até mesmo socialmente, esse homem seja considerado bonzinho. Porque ele pode ser abusivo, manipulador, sendo bonzinho, não é? Pode. Viu? Eu quis trazer isso porque fiquei pensando, é uma das coisas que tem acontecido e está vendo nos últimos 25 anos, muitos casais onde, de repente, assim, são homens que, socialmente, a gente ia dizer assim, mas ele é bonzinho, ele, nossa, ele quer tudo de maneira igual, ele conversa, ele pergunta. É um ótimo... Eu fico olhando e pensando, com que objetivo? O que ele está ganhando? Porque tem alguma razão para ele ser assim. É uma ótima observação, porque também a gente avalia, né, como o sujeito se comporta na esfera pública, não necessariamente é como ele se comporta na esfera privada, né? Então, muito comum, né, as pessoas até estranharem, nossa, como assim, relacionamento abusivo, mas o fulano é um amor de pessoa, ele estava aqui sendo super... olha aqui as fotos dele no Instagram com os filhos... olha só que excelente pai, né? A gente pensa em como, fora, né, do contexto privado, o homem vai se comportar de um jeito. Agora, no contexto privativo, com a esposa ali no quatro paredes, é completamente diferente. Muitas mulheres, inclusive, né, que trazem a queixa, né, de terem sido... passado por violências psicológicas, né? Até quando elas escalam para violência física, geralmente essas agressões acontecem dentro de casa. Né? Se a gente, assim, claro que existe um homem que agride a mulher no meio da rua, existe. Mas os mais comuns, né? Os exemplos mais comuns que a gente vê são na esfera privada, né? Que é onde ele sabe ali que ele não está sendo vigiado, né? Onde ele está exercendo total e absoluto poder sobre a mulher, onde, né, não tem ninguém ali
para protegê-la. E aí também pensando nos outros elementos que eu mencionei, né? A mulher que entende que ela precisa ficar no relacionamento, senão ela não é ninguém. A mulher que entende que se ela abandona o marido, ele não vai saber se cuidar, ou ela não vai ter dinheiro para comer, né? Então, tem todas essas camadas que dificultam digamos aí, a quebra, né, do ciclo abusivo. Quer dizer, existe uma identidade social masculina e uma feminina na nossa cultura, e existem trocas para manutenção dessas identidades também, mesmo que elas sejam abusivas. Você sabe que você está contando, eu estou aqui ponderando como é que eu posso ajudar casais. Torno a dizer, estou pensando coisas aqui essa semana, eu já estou pensando o que eu vou ouvir no consultório. Porque esses casais precisam aprender novos formatos, novas maneiras de se relacionarem de uma maneira em que nenhum dos dois perca. Porque você está contando que mesmo a pessoa que é abusada, ela está numa condição que ela está em sofrimento, óbvio, mas ela prevê um sofrimento maior se ela perder aquilo que está sendo ruim. E pensando também do ponto de vista, né, como a gente falou no começo, né, desse desbalanço de poder, né, a mulher está se mantendo na relação, porque como você falou, existem outros elementos dificultadores, né, que dificultam ela sair. Mas para os homens que abusam, geralmente é extremamente lucrativo o relacionamento, né, com essa dinâmica de poder. É extremamente lucrativo porque ele ganha uma mulher ali que vai fazer tudo o que ele quer, na hora que ele quer, então no sentido de fazer a comida para ele, cuidar da casa, né, dos filhos, e muitas vezes, né, como a gente falou também desse abuso, poder entrar na esfera sexual, prover sexo a hora que ele quer, o que a gente chama de estupro. Até, inclusive, esse é um dado da legislação brasileira. Eu não sei exatamente qual foi o ano exato, mas foi só no início dos anos 2000 que estupro marital passou a existir, né, como um crime. Porque antes considerava-se, né, que se havia estupro, né, se o homem estuprava a mulher, mas eles eram casados, não existia. Estava previsto no Código Civil que esse é um dever do casal. Isso. E só há cerca de 10 anos é que o homem passou a ser considerado estuprado, porque antes o homem, pela lei, não era estuprado. Pois é. São discussões importantes. Mas, olha, eu gostei de conversar com você e talvez tenhamos começado um outro assunto, o como lidar com essas outras questões que dizem respeito a relacionamentos abusivos de ordem sexual, que você começou a contar aqui. Eu já queria deixar previamente você convidada para dar continuidade a esse assunto. Porque assim, foi muito bom estar aqui com você ouvindo isso e, puxa, fiquei contente, eu estava querendo te ouvir. Sim, mas espera, já acabou? Pois é, você está vendo como é rápido a gente conversar aqui? Muito rápido, eu estou muito impressionada. Mas assim, acho bastante importante você ter trazido o assunto. Quero agradecer você em nome do Instituto Paulista de Sexualidade, do nosso programa O Café com Sexologia. E realmente assim, ter a possibilidade de você voltar. E ela vai estar dando aula no nosso curso lá, os alunos, se estiverem ouvindo aqui, vão ouvir melhor, mais organizado, mais técnico. Obrigado, Laís. Nossa, Osvaldo, nem vi o tempo passar, tinha pensado em tantas outras coisas para falar, mas agradeço muito, muito também todo o pessoal envolvido também na equipe do Impassex. Tem a nossa produtora, a Carla Zélio, que está em casa. Né? Carlinha. Agradeço também ela. Obrigada também pela oportunidade. Eu espero de coração, se esse programa aqui, né, se esse bate-papo tiver chegado a uma pessoa que está pensando um pouquinho diferente, né? Isso. Se a gente semeou ali um brotinho que faça a gente poder rever os nossos pensamentos, as nossas crenças, eu já estou feliz. Eu também. Contamos com vocês próximo domingo, 20h30. Temos uma convidada que vai falar sobre essas coisas da psicologia que atualmente chamam de psicologia baseada em evidência. Ela vem falar aqui com a gente. A Tamara Mayonic vem conversar domingo que vem, às 20h30, ao vivo, aqui pela Rádio Vibe Mundial. Até mais, gente. Nos vemos. Pode ser?